Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente fazer a pintura de hibiscos para iniciante. Aquele bem simplesinho, menos cores, sem muitos detalhes para as pessoas que estão iniciando. Para esse fundo, eu peguei um pincel número 20, verde maçã, e vou começar a espalhar, olha. Eu vou colocando esse verde maçã, encostando no meu desenho. E vou esfumaçando esse verde para fora. É como se você estivesse varrendo a tinta para fora do seu desenho. Ou seja, você vai pegar o verde, tira todo o excesso, deixa os pelinhos só sujinhos, encosta essa sujeirinha bem próxima ao seu desenho, olha. Tá vendo? E vai puxando para fora conforme a tinta vai acabando. Assim, você consegue deixar escuro próximo ao desenho e sumindo e acabando a tinta, esfumaçando ela em cima do tecido, conforme você vai pintando. Você vai deixando no entorno do seu desenho, no contorno do seu desenho todo escurinho. E vai ganhando tons assim bem mais suave conforme se afasta dele, embora esteja usando a mesma tonalidade, o verde maçã. Eu vou fazer isso em volta de todo o meu desenho. Veja que em alguns lugares, olha, eu fico passando meu pincel para lá e para cá, mas isso porque o meu pincel já não tem tinta. Eu tô só emendando melhor isso que já está aí no meu tecido. Feito isso em torno de todo o meu desenho, eu vou pegar um pincelzinho, eu estava usando o número 20, não foi? Eu vou pegar agora um pincelzinho número 6, bem cortadinho, bem lixado, aquele pincelzinho já mais velhinho, mais acabadinho. Aí, eu vou pegar a tinta só de um lado dele e vou puxando esses risquinhos aí. Você não se preocupa se ficar um pouco manchadinho, um pouquinho mais, um lugar mais fininho, outro mais grosseiro. Não se preocupe, são galinhos, podem ficar assim mesmo, tá? Importante é você pegar a tinta só de um lado do seu pincel, para não fazer um borrão. Ter certeza de que a tinta tá só de um lado, pouquinha tinta, e ir puxando, fazendo os seus galinhos, esses mais fininhos. Os mais grossos, você vai encher mesmo. Vai pintar normalmente, como você pinta qualquer outro elemento do seu desenho. Veja que eu saio enchendo mesmo essa parte aí do galinho. Vou encher todos eles. Pego também tinta só de um lado do pincel, porque eles não são assim muito grandes, né? Quer dizer, muito enlarguecidos. Então, como eu quero não deixar ele mais largo do que ele já é, eu vou pegando um pouquinho a tinta mais para um lado do pincel para ter mais controle. Feito isso, olha, eu venho com um pouquinho de branco, colocando na parte de cima. E nos que estão em cima, eu passo o branco direto, da pontinha até encostar na flor. E os que estão por baixo, eu coloco só um pouquinho, de um lado e do outro, deixando aquele que tá em cima com maior quantidade de branco, tá vendo? O branco de quem tá em cima, você pode ir passando direto, lado a lado. O que tá por baixo, leva um pouquinho de branco de um lado e do outro. Agora, eu vou continuar ainda na pintura desse fundo. Eu vou passar o verde pântano nos cantinhos mais profundos do meu desenho. Olha onde são esses cantinhos, essas quininhas. Eu coloquei logo os meus galinhos, porque eu quero que esse verde pântano se misture um pouco aos galinhos mesmo, apague um pouquinho eles. Nessas quininhas, eu pego um pincel, eu tô usando aí um pincel número 8, bem cortadinho, bem lixado, para eu não borrar o meu desenho. Então, eu saio colocando nesses cantinhos, nesse contorno do meu desenho. Para essa região que tem esses galinhos, eu vou fazer o contorno inteiro. Nas regiões que não tem, eu vou colocar mais, me importar mais com essas quininhas. Faço o contorninho e espalho para cima do meu desenho, da mesma forma que eu fiz com o verde maçã. Só que esse verde pinheiro, eu vou fazer ele bem curtinho,
Eu faço o contorninho, espalho ele um pouquinho para cima do meu verde maçã e parou aí, é só isso. É como se eu fizesse o meu contorno, pegasse esse excessozinho de verde que tá aí e varresse ele para cima do meu verde maçã. E nessa hora que eu vou puxar ele para cima do verde maçã, o meu pincel não precisa mais ter tinta, tá levemente sujinho. É como se eu fosse puxar o excesso que tivesse nessa quininha para cima do verde maçã. Se acaso você achar que ficou meio borrado, pegue um pouquinho mais do verde maçã e espalhe nos cantinhos que você não gostou, que ele vai emendar melhor, tá bem? Olha só, para esses cantinhos, eu vou fazendo em todos eles. E a gente acaba dando uma profundidade no nosso desenho, olha só. A gente parece que traz as flores e as folhas para cima. Eu vou encher minha folhinha toda com verde pistache, eu vou encher logo essas duas. Vai dar para trabalhar com tranquilidade, sem que elas sequem. Agora, olha, os cantinhos em que a folha está embaixo das flores, eu vou passar o verde pinheiro e vou puxar para cima do verde pistache. A gente vai fazer uma sombra. A região onde está por baixo, a gente sai sombreando. É aquele mesmo processo, você faz o contorno e depois você vai com o seu pincelzinho puxando esse verde pinheiro para cima do pistache, como se você estivesse varrendo ele para cima do pistache, esfumaçando ele em cima do verde pistache. Quando eu falo em esfumaçar, é porque vai sair de uma região escura, né? Aquela fumaça bem forte que sai do fogo e vai se perdendo no ambiente, vai sumindo no ambiente. Ou seja, o nosso verde vai sair escuro da região de sombra e vai clareando, se perdendo em cima desse outro verde mais claro, conforme se afasta da sua região onde ele está embaixo de outra coisa. Olha só, tinta só de um lado do pincel. Eu faço o meu contorno com essa tinta para o lado de fora. Eu pego só a tinta só de um lado do pincel, viro o pincel com essa tinta para o lado de fora, para eu conseguir fazer um contorno melhor. Depois, eu venho fazendo a mesma coisa, esfumaçando essa tinta para cima do meu verde pistache. Essa outra folhinha, a gente vai fazer a mesma coisa. Vou fazer o contorninho da região onde ela está embaixo da flor, das flores. Vou puxar, olha, um pouquinho esse verde para cima da minha folhinha. Vou fazer um risquinho no meio da folha e vou puxar para um lado. Vou do outro lado, que ficou livre, sem colocar um tom escuro. Passo meu verde pinheiro e faço o mesmo processo. Esfumaço ele em cima do verde pistache. Não vou colocar nervuras. Observe que a parte do centro eu puxo para o lado da ponta da folha. E a parte que eu puxo essa sombra do lado de fora, eu puxo como se eu estivesse levando para o cabinho da folha. E a luminosidade acontece a mesma coisa. A região de dentro eu puxo em direção à pontinha da folha, subindo. E a região de fora eu puxo como se eu estivesse levando para o cabinho da folha, descendo. Olha só. Vendo como eu tô puxando esse verde pistache do lado de fora para a região de dentro. Agora, veja a parte de dentro, como eu puxo, como se eu estivesse subindo para a pontinha da folha. Agora, vamos encher de verde pistache essas outras duas. E vamos observar direitinho a colocação da sombra delas. Olha só. Primeiro, a gente vai sombrear todo esse em volta, onde elas estão embaixo da flor. Vou fazendo o contorninho com o verde pinheiro e puxando ele para fora, para cima do verde pistache. Esfumaçando ele em cima do verde pistache. Tá vendo?
E agora, a gente precisa separar essas duas folhas. Nós vamos colocar esse verde pinheiro na folha que está por baixo. A gente faz o contorninho da folha de cima e puxa o verde pinheiro para cima da folha que está embaixo. Dividir a folhinha, olha. E vou puxar esse verde pinheiro para a parte que está livre, onde eu não pintei nada, onde eu não escureci nada. A região que eu escureci, eu continuo escurecendo ela até a pontinha e vou puxando esse verde pinheiro. Lembra que o que a gente puxa de fora, a gente sai puxando como se estivesse levando para o cabinho da folha, não é? Pronto. Aí, dividi a outra folhinha também. Se aí tá escuro, esse daí precisa ter luminosidade, a parte de cima, então eu vou puxar para baixo, essa do meio, para eu deixar esse lado de fora dela clarinho. A parte de cima que tá livre, eu vou escurecer. Se nós escurecêssemos ao contrário, nós iríamos ter essas duas sombras juntinhas, ficaria difícil, mais difícil para você. Agora, com o verde pistache, eu venho colocando luminosidade nos lugares que já estão mais clarinhos. Eu vou colocar com ele mesmo um pouco mais de luminosidade. Veja que aparece bem. Não é porque a gente já tinha colocado aí o verde pistache que ele não vai aparecer. Vou melhorar o contorninho da minha folha e o que eu vou puxando de fora, eu puxo como se eu estivesse levando lá para o cabinho. O que eu puxo da parte de dentro, eu puxo como se eu fosse levar lá para a pontinha da folha, subindo. Tá vendo? A posição que eu tô puxando esse verde pistache aí do centro da folhinha. E assim ficam as nossas folhas. Agora, vou pintar essa primeira flor de vermelho. O vermelho que eu estou usando é o vermelho vivo. Ele é clarinho, mas você pode usar qualquer vermelho aí na sua casa, tá? Se ao acaso você usar, por exemplo, o vermelho profundo, que é um vermelho muito escuro, então, no lugar do vinho, você coloca preto. Como o vermelho vivo ele é clarinho, eu vou colocar o vinho como sombra para minha flor. Eu vou fazendo o contorninho dessa região central primeiro e vou puxando com o meu pincel de lado para ficar meio riscado. Depois, eu venho separando as outras pétalas. Olha só. Vou fazendo o contorninho de todas elas e puxando esse vinho para cima de quem está embaixo. Faço o contorninho, eu tô levando pouco vinho, não tô levando muita quantidade no meu pincel. E vou puxando essa tinta para cima daquela que a gente vê que tá por baixo, que ela não tá o desenho todo completo. Esse centro, depois a gente vai escurecer mais ele e riscar um pouquinho mais, quando a nossa tinta secar um pouquinho mais, tá? Pra já, eu vou deixar assim, vou pegar laranja como luminosidade. Você pode estar pegando algum amarelo, você pode estar pegando o amarelo pele, amarelo ouro, amarelo limão. Pode colocar até o branco. Eu vou colocar hoje o laranja. E vou escurecer, colocar um pouquinho de vinho nessa região onde ela encosta nessa outra flor e está por baixo da outra flor, para dar também um pouquinho de sombra. Nessas regiões mais claras, mais livres, eu vou passar um contorno com laranja e vou esfumaçando esse laranja para cima desse vermelho vivo. Vou deixando mais clarinho as regiões que já estavam mais claras e vou respeitando o espaço de sombra que eu coloquei com o vinho. O que eu coloquei com o vinho, eu não mexo, precisa ficar escurinho mesmo. Olhe só onde eu estou distribuindo esse laranja. Ele não fica uma luminosidade muito forte, ele deixa só a nossa flor um toquezinho mais alaranjado, vermelho mais suave. Lembrando um tangerina. Olha só, vou distribuindo, melhorando aí os meus contorninhos. E sempre puxando essa tinta, esfumaçando ela para cima do meu vermelho. Se você quiser, você pode ir colocando uma quantidadezinha maior e riscando com o pincel de lado para ficar mais manchadinho, mais riscadinho.
Eu vou fazer a pintura assim, mais lisinha, porque ela é mais fácil para você fazer aí em casa. Você que está iniciando na pintura em tecido. Vou marcar toda essa borda, todas as bordas das pétalas, todo em volta. E o lugar que a pétala passa em cima da outra, eu também passo um pouquinho do laranja. Colocado o laranja para todas as pétalazinhas, vamos então fazer o pistilo de nossa flor. Olha só, vim só de um lado do pincel, eu vou puxar até o final do meu risquinho. Para a pontinha, eu coloco um excessozinho maior do vinho mesmo. Vou pegar o pincel número 0, vou fazer uns risquinhos aí próximo a essa bolinha que eu coloquei aí em cima. Não se preocupe em fazer risquinhos muito certos, apenas façam uns risquinhos para um lado, para o outro. Coloque umas bolinhas com o vinho mesmo. E depois a gente pega o amarelo para colocar mais umas bolinhas, uns pinguinhos, aí para esses risquinhos. Você pode estar colocando o amarelo limão, você pode estar colocando o amarelo ouro. Eu tô colocando o melão, que ele é muito semelhante ao amarelo ouro. Pronto, e assim fica a nossa florzinha por enquanto. Depois a gente volta para escurecer um pouquinho mais o centro dela, depois que tiver um pouco mais sequinha. Essa outra, eu enchi ela toda de salmão bebê. Peguei o púrpura e vou começar a fazer as sombras dela. Fazer ela clarinha para você perceber melhor essas sombras. Veja os pontos que eu vou sombreando. Primeiro eu sombreei esse centro, agora eu vou passando sombra na separação entre uma pétalazinha e outra. Eu vou colocando esse púrpura e vou puxando para cima daquela que está embaixo. A que está em cima fica aí com a sua luminosidade, sem mexer, sem colocar sombra nela. Olha só. Veja esse outro risquinho também, coloco o púrpura e puxo esse púrpura para cima daquela que está embaixo. Vamos misturar bem essas tintas e vamos deixar bem marcadinho todas essas separações. Isso é importante que a gente deixe essas sombras bem marcadinhas, porque elas realmente se separam bem, essas petalazinhas, e acaba tendo uma marca de uma sombra dessas separações. Ela tem uns cortes bem formados. Aí, eu tô escurecendo só um pouquinho mais. Você pode, querendo, você pode dar uma manchadinha também pra cima dessa que tá toda clarinha. Veja que eu já tô aprofundando um pouco mais essa região central, embora depois eu ainda venha a aprofundar um pouquinho mais. Depois ela tá mais sequinha, eu passo mais um pouquinho de tinta, deixando mais riscadinho. Os hibiscos, cabe deixar bem riscadinho mesmo esse centro. Mesmo que seja fantasia, mas a gente pode marcar bem. Olha só como ficou pra já. Agora, eu vou pegar o branco. O branco será a luminosidade para nossa florzinha. O trabalho que nós fizemos com laranja na flor vermelha, nós vamos fazer com o branco nessa florzinha. Vou passar o branco por todas essas bordas e vou esfumaçar ele para cima desse salmão bebê. Você pode ir colocando e emendando direitinho esse branco, ou você pode ir puxando ele com o pincel de lado, deixando um pouco riscado. Esse trabalho a gente vai fazer por todas as pétalas. Olha só, tinta só de um lado do pincel. Eu gosto de colocar a tinta mais fraquinha do pincel, só de um lado. Vou fazendo o contorninho da minha pétalazinha. Nessa hora, a gente aproveita para arrumar esse contorno. E vou puxando esse branco para cima do salmão, sem crescer ele muito, salmão bebê, sem crescer ele muito, para ele não ir para a região de sombra, apagando as sombras que colocamos.
Elas são importantes de estarem aí. Olha só, fazendo o contorninho inteiro. Com o pincel de lado, eu vou deixando um pouquinho riscado, tá vendo? Consigo deixar mais riscadinho. E vamos para essa última. Ou penúltima. Que ainda temos aquela que é mais clarinha e ela também levará o branco. O mesmo trabalho. Coloca o branco, vamos riscando. E nessa outra não será diferente. A gente vai colocar por todos os lados, uma vez que ela está toda clarinha. Essa parte aí eu vou deixar um pouco riscada e irregular. Viu? Eu deixei a parte de dentro irregular também, igual as partes de fora. Essa região aí de cima. Vou fazer esse contorninho todo. Vou puxando da mesma forma, deixando mais riscadinho. Lembrando que você pode deixar ela assim mais riscadinha, ou você pode fazer uma boa emenda. Veja que essa aí ficou bem branquinha, bem esbranquiçada mesmo. As outras ficaram mais rosadinha. Agora, eu vou pegar o meu tom de sombra, não é o púrpura, e vou fazer o pistilo. Olha só, até a parte de fora. Vou fazer uma bolinha, do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Colocar aí um excessozinho para essa região de fora. Vou pegar o pincel número 0 também, para fazer aqueles risquinhos que a gente fez na outra. Quando você fizer esses risquinhos, você já aproveita para colocar umas bolinhas, uns pinguinhos aí na ponta desses risquinhos. Com esse púrpura mesmo, não é? E depois você pega o melão, o amarelo ouro, amarelo limão, amarelo canário, o tom que você tiver aí de amarelo, e vai colocando mais umas bolinhas, mais uns pinguinhos aí em volta. E dessa forma vai ficando pronto esse pistilozinho, mas a gente ainda precisa trabalhar um pouquinho a região de sombra da nossa florzinha. Olha só, peguei o vinho, tô escurecendo mais essa região central e riscando. Nessa hora, você pode pegar um pincelzinho mais velhinho, mais acabadinho, porque eles fazem um risquinho mais fininho, um risquinho melhor. Agora, você percebe que a gente conseguiu aprofundar mais essa região central de nossa flor. E vamos fazer o mesmo trabalho para nossa flor mais clarinha, para essa rosinha, né? Ela ficou o tom rosa, embora tenhamos pintado ela com o salmão bebê. Vou riscando um pouco mais, escurecendo esse centro, e assim fica a nossa segunda florzinha. Como acabamento, eu vou colocar umas flores pequenininhas em volta, poucas, só para você treinar um pouquinho aí em casa. Olha só, tinta na quina do pincel, eu pressiono o pincel contra o tecido, puxando ele para baixo. E depois eu venho com outros e outras pressionadinhas, puxando na mesma direção, para um centro. Você pode fazer elas de lado e pode fazer elas de frente. As que ficam de frente, você vai colocar essas pressionadinhas em torno de um centro, de uma forma circular. Essas outras não. Essas outras se coloca só em uma metade. Veja a diferença. Tem essas que estão de lado e aqui está de frente. Observe como eu coloco esse ponto de sustentação da minha florzinha. Deixa eu fazer eu coloco umas pressionadinhas com verde pinheiro, tá vendo? Coloquei 3. Tinta só de um lado do pincel, eu puxo o galinho dela. Agora, eu venho com o branco na parte de cima, puxando para esse centro aí, e a gente já forma uma florzinha que está de lado. A gente tá olhando o lado dela. Vou colocar mais algumas por algumas regiões aí do meu arranjo. Você coloque quantas você quiser. Pode colocar um cachinho maior,
Pode colocar assim, uma aqui e outra ali mais soltinhas. Veja que aí eu coloquei uma inteira e outra mostrando umas pétalazinhas como se estivessem por baixo, uma por baixo da outra. Aí, em cima eu coloquei outra de lado. E assim a gente vai brincando com essas pressionadinhas aí de pincel, e esse branco e esse verde pinheiro, para formar esses arranjinhos, essas flores, caixinhos de flores diferentes para o nosso arranjo. Aí, eu tô colocando uns pinguinhos de melão com um toquezinho de verde pinheiro para o centro dessas que estão assim de frente. Só uns pinguinhos mesmo. É uma flor bem facinha de fazer. Coloque quantas você quiser, como eu disse, onde você quiser, e vai estar pronto o seu arranjinho. Olha só como ficou o meu. Bom, gente, para hoje é isso. Espero que seja útil. Beijos e até um próximo.